Seja muito bem-vindo à nossa aula 32, a primeira parte do assunto áreas, que vai fechar a geometria plana. E essa aula de hoje é uma homenagem a Belém do Pará, com nossos amigos Antônio, Sol, também conhecida por Tainá, e Gabi, tá bom? Então vamos começar, que o universo clama pelo seu sucesso. Já vim aqui para cima, Carlos. Para a geometria, o que significa área? É uma superfície compreendida dentro de um perímetro ou de um contorno, cuja unidade de medida mais conhecida e a mais utilizada é um metro quadrado. Você lembra que nós já discutimos isso no sistema métrico decimal, né? Em uma das aulas anteriores? Pois é, gente. Então, um metro quadrado é um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, essa areazinha aqui corresponde a 1 metro quadrado, que é justamente a unidade que mais utilizaremos na nossa aula de hoje. As principais figuras geométricas podem ter suas áreas calculadas. A primeira vem da própria definição, é o quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado, Carlão? O quadrado tem os 4 lados iguais, é só pegar o lado do quadrado e elevar ao quadrado. Carlos, e o retângulo? É só multiplicar o comprimento dele pela largura. A área é base vezes altura. Paralelogramo, viu como é parecido com retângulo? Dá só uma queda de asa, como a gente diz aqui no Rio Grande do Norte. Então, gente, essa diagonal aqui, ó, forma uma altura com a base. Então, para calcular a área do paralelogramo, é só pegar a base e multiplicar pela altura. A altura não é a diagonal, é aquilo que forma 90 graus com a base. Carlos, losango. Como é que eu calculo a área de um losango, Carlos? Lembre que o losango, assim como o quadrado, tem os 4 lados iguais. Mas pode ser que os ângulos não sejam de 90 graus. É por isso que tem a diagonal maior e a diagonal menor. Como é que se calcula a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Trapézio, Carlos. O que é o trapézio? Tem 2 lados paralelos, base maior, base menor e altura 90 graus ligando as duas bases. Então, como é que calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Carlos, e a área de um triângulo é calculada como? Para um triângulo qualquer, não importa. É a base dele vezes a altura dividido por 2. Não importa se o triângulo é obtusângulo ou mesmo um triângulo acutângulo. Não importa, tá? Só lembrando que a altura sempre forma 90 graus com a base. Então, no exemplo do triângulo acutângulo, a altura, gente, está fora do triângulo. Olha que legal. Simples demais, né? O cálculo do triângulo qualquer, base vezes altura sobre 2. Bom, o triângulo retângulo, se você observar que o cateto C vai fazer parte da altura, B vai ser a base. Então, eu posso dizer que no caso do triângulo retângulo, como os catetos formam 90 graus entre si, a área dele é o produto dos catetos dividido por 2. Gostei, viu, Carlos? Triângulo em função dos 3 lados. Se você conhecer apenas os 3 lados de um triângulo, você pode calcular a área desse triângulo. Primeiramente, a gente define o que é semiperímetro. É a soma dos lados dividido por 2. Em matemática, nós chamamos semiperímetro de P. Interessante, né? E aí, achando o semiperímetro, você vem para a fórmula, também conhecida por fórmula de Hierão. Raiz quadrada do semiperímetro, calculado aqui, ó, vezes semiperímetro menos a medida A, semiperímetro menos o lado B, semiperímetro menos o lado C. Legal essa fórmula, né, Carlos? Triângulo agora, quando eu conheço 2 lados e o ângulo entre eles. A área do triângulo, gente, é produto dos 2 lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Carlos, demonstra essa fórmula para mim, achei curiosa. Vamos lá. Pegue o triângulo e trace a altura H. Nós sabemos da trigonometria, gente, que o seno do ângulo alfa, olhando para esse triângulo retângulo aqui, é o H dividido por C. Muito bem, Carlos. Isolando H, C passa para lá, C vezes seno. Mas a área de um triângulo não é base vezes altura sobre 2? A altura é C vezes seno. Substitui no lugar do H. Então, a área fica B vezes C vezes seno de alfa sobre 2, conforme demonstração. Gostei, Carlos! Carlos, e quando eu tenho agora um triângulo com uma circunferência inscrita, tem como calcular a área do triângulo? Tem. É só fazer o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Lembra o que é o semiperímetro? Soma os lados e divido por 2. Vamos demonstrar? Olha que legal, gente. Eu pego o centro da circunferência
e uno aos 3 vértices do triângulo. Olha que legal. E aqui você percebe que o raio da circunferência inscrita é a altura de cada um do triângulo, que tem base A, base B e base C. Então, se eu somar a área desse triângulo de base A e altura R com esse outro aqui, com esse outro aqui, dará a área do triângulo. Então, vamos lá comigo? Então, Carlos, vamos ficar A vezes R sobre 2, que é a área desse triângulo, mais esse outro, que é B vezes R sobre 2, mais esse outro, que é C vezes R sobre 2. Carla, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar R em evidência. Aí aqui, ó, A vezes R sobre 2 por R dá A sobre 2, B vezes R sobre 2 dividido por R dá B sobre 2, e C vezes R sobre 2 sobre R dá C sobre 2. Demonstramos a fórmula, porque isso aqui é o semiperímetro. Gostei, Carlos! Carlos, e agora? Quando eu tenho um triângulo com uma circunferência circunscrita. Na anterior, eu tinha uma circunferência dentro, agora eu tenho uma circunferência fora. E vamos imaginar que você conheça o raio da circunferência circunscrita. Pode-se demonstrar que a área desse triângulo é o produto dos 3 lados dividido por 4 vezes o raio. Ei, Carlos, eu queria que você demonstrasse essa aí para mim. Tá, a demonstração, gente, vai levar em conta o seguinte. De B de bola para D de dado, eu tenho o diâmetro dessa circunferência circunscrita. Prova é que aqui é o raio. Então, BD é o diâmetro dessa circunferência circunscrita. E olha o detalhe que eu vou dizer para você agora. Os ângulos B de bola, A de amor e C de casa, e B de bola, D de dado e C de casa são congruentes, iguais. Por que, Carlos, esse ângulo é igual a esse? Lembrando a aula de ângulos na circunferência. Olhando para o arco formado por o segmento AB com AC de casa. Tá vendo aqui, ó, o arco AB por AC é esse aqui, né? O arco BC formou um ângulo que eu vou chamar de alfa. Se você olha esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, digamos assim, que eu construí, eu vou ter que o mesmo ângulo alfa aqui vai formar também o arco BC. É por isso que esse ângulo é igual a esse, porque eles formaram o mesmo arco. Volte para a aula de ângulos na circunferência. Beleza, Carlos? Até aí eu entendi. Carlos, a outra consideração que você vai fazer é o quê? Agora eu preciso que você volte para pontos notáveis. Carlos, por que o triângulo BCD, olha o triângulo BCD, por que ele é um triângulo retângulo? Você lembra daquela observação? Todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo. Ou seja, quando um dos lados do triângulo é o diâmetro da circunferência, o ângulo lá do vértice é um ângulo reto, 90 graus. Então, o triângulo B de bola, C de casa e D de dado é um triângulo retângulo. Beleza. E olha o que eu vou fazer na sequência agora. Eu vou criar um terceiro triângulo, o triângulo B de bola, A de amor, E de Everaldo. Tá vendo aí o triângulo B de bola, A de amor e E de Everaldo? Eu quero que você preste muita atenção aos triângulos B de bola, A de amor e E de Everaldo. Você percebeu ele? Pronto. Agora olhe só. 90 graus está aqui ele. E olha o triângulo B de bola, C de casa e D de dado. Também tem 90 graus. Então, o triângulo BAE tem 90 graus. O triângulo BCD tem 90 graus. E eles também têm o ângulo alfa. Da nossa aula de semelhança de triângulos, nós vimos se tem 90 graus e tem alfa, o outro é beta. É por isso que esse ângulo aqui de cima é beta do triângulo BAE e este outro aqui também é beta do triângulo BCD. E parece que você lembra que agora nós temos uma semelhança de triângulos. Perfeito. Quando os triângulos têm 2 ângulos iguais, consequentemente 3, porque a soma dá 180, eu tenho triângulos semelhantes. Agora, preste atenção. Olhando para o triângulo ABE, olha o ângulo alfa. Ângulo alfa, cara a cara, está o H. Olhe para o triângulo B de bola, C de casa, D de dado. Cara a cara com alfa é A de amor. Está aqui. Olhe agora para o ângulo de 90 graus do triângulo BAE ou ABE. C, está aqui o C. E olhe para 90 graus do triângulo B de bola, C de casa, D de dado.
2R, que é o diâmetro. Beleza, Carlos. Daqui, cruzando, né? A vezes C é 2R vezes H. E agora eu vou fazer algo bem interessante. Eu vou multiplicar os dois lados por B. Daqui a pouco você vai entender por quê. Multiplicando os dois lados por B, eu vou ter A vezes B vezes C é igual a 2R vezes B vezes H. Mas espera aí. A área desse triângulo ABC, que é a área que eu quero, é a base dele, que é AC, vezes a altura H, dividido por 2. Mas BH eu posso escrever como 2A. Carlos, BH está aqui, né? Ó. Então, se BH é 2A, eu vou, no lugar de BH, eu vou botar 2A aqui embaixo. Ó. Viu que repetiu? ABC é 2R vezes 2A. Isso aqui dá 4R, passa dividindo. Por incrível que pareça, fiz a demonstração. Mas, Carlos, que demonstração complicada. Se atenha ao resultado. A área de um triângulo com a circunferência circunscrita é produto dos três lados dividido por 4 vezes o raio da circunferência circunscrita. Carlos, show, show, show. E chegamos agora ao famosíssimo triângulo equilátero. Na nossa aula de pontos notáveis, nós chegamos a demonstrar que a altura de um triângulo equilátero era L, o lado dele, vezes a raiz de 3 sobre 2. E agora nós estamos mostrando para você que a área dele é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Vamos demonstrar? Bora! Tracei a altura do triângulo equilátero, que é H, formando 90 graus. E como é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é 60 graus. Ô, Carlos, me diz uma coisa, voltando lá para a trigonometria. É verdade que o seno de 60 desse triângulo retângulo é H sobre L? É. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a H sobre L. Passa o L multiplicando. A altura é L raiz de 3 sobre 2, que nós já tínhamos demonstrado por Pitágoras lá na aula dos pontos notáveis. Beleza, Carlos. Se eu achei a altura, eu posso agora calcular a área, porque a área é base, que é o L, o lado do triângulo, vezes a altura dividido por 2. Ora, eu posso escrever como 1 meio de L vezes H. Como H é L raiz de 3 sobre 2, desenvolvendo isso aqui, multiplicando, ó, fica L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2 vezes 2, 4. Tá aí, Carlos. Fiz a demonstração. Gostei. Carlos, não posso esquecer não, né? Pode não. É uma das fórmulas mais importantes. Área de um triângulo equilátero. Lado do triângulo ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. E agora, vamos falar do polígono regular. Eu desci aqui para a gente falar um pouquinho mais de perto sobre o polígono regular que está aí do meu lado. Todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência, ou seja, o polígono regular, que é o vermelho, você sabe que isso aqui é um pentágono regular, tem 5 lados, ele está dentro de uma circunferência circunscrita, que é a amarela, onde o centro dessa circunferência amarela é exatamente o centro do polígono, concorda? Eu agora vou unir o centro do polígono aos 5 vértices do pentágono, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você percebeu que isso aí é o raio da circunferência circunscrita? Beleza. Por que eu estou preocupado com isso? Porque eu quero lhe convencer que isso aqui é um triângulo isósceles. É, porque isso aqui é o raio, isso aqui é raio. Então, o pentágono regular forma 1, 2, 3, 4, 5 triângulos isósceles. Agora vamos ao outro detalhe da circunferência inscrita. Subir de novo. E agora vamos lá. Da mesma forma, é possível inscrever dentro do polígono regular uma circunferência. E qual o detalhe? O raio dessa circunferência inscrita vai ser a altura do triângulo isósceles. Beleza, Carla. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 triângulos isósceles, cuja base é o próprio lado do polígono e cuja altura é o raio da circunferência inscrita. Beleza, Carla. Então, acho que dá para criar uma fórmula. A área do polígono regular vai ser n vezes, ou seja, número de lados, multiplicado pela área de cada triângulozinho. Lado vezes o raio dividido por 2. Resumindo para você, isso aqui é a área de cada triângulo e esse n aqui, ó, o triângulozinho está aqui, e esse n é exatamente o número de triângulos que é igualzinho ao número de lados do polígono. Aí olha que legal, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse L aqui, botei ele maiúsculo aqui para enfatizar que é o lado do pentágono,
n vezes L sobre 2. Mas, Carlos, isso aqui é o semiperímetro. É, porque se você pegar o número de lados, multiplicar pela quantidade e dividir por 2, você tem o semiperímetro. Então, Carlos, tá aí, eu fiz a demonstração. A área de um polígono regular é o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Que legal, viu, Carlos? É isso aí, o semiperímetro. Muito bem, Carlos. Tô gostando, viu? Tô gostando. Baseado nisso, eu chego à conclusão que o hexágono regular é a mesma coisa. É só fazer 6 vezes a área de um triângulo equilátero. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não é isso? Então, hexágono regular, 6 triângulos equiláteros. Como a área de um triângulo equilátero, a gente viu agora há pouco, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Está aí a área do hexágono regular. Muito bem. Carlos, chegamos agora ao círculo. Importantíssimo. As questões do Enem caem muito círculo, né, gente? Então, se você sabe que o círculo, ele pega do centro às beiras, é o raio, e o diâmetro é o dobro do raio. Então, eu posso calcular a área de um círculo por π vezes r ao quadrado, onde esse π é 3,14 aproximadamente. Quando você vai pegar um pedaço do círculo, ou um pedaço da pizza, a gente diz que é o setor circular. E aqui eu peço muita atenção de você. Apesar de eu fazer 3 demonstrações de fórmulas, eu tenho que dizer a você que tudo pode ser resolvido através de regra de 3, tá? Deixa eu lhe explicar melhor. Um círculo completo tem área πr ao quadrado. O comprimento dele, como a gente já viu na aula de ângulos na circunferência, é 2πr. O ângulo em graus de uma volta completa é 360 graus. E em radiano é 2π. Muito bem, Carlos. E agora vamos falar do setor circular. Eu quero saber qual é a área do setor circular. Para um comprimento L, para um ângulo que eu não sei, alfa, em graus, e um ângulo beta em radiano. Então, para resolver questões de setor circular, gente, você pode fazer sempre uma regra de 3. Pegando o círculo completo, de área πr ao quadrado, comprimento 2πr, ângulo 360 graus ou 2π radiano. E aí relacionar com aquilo que você quer do setor circular. A área dele, que pode vir em função do comprimento L, em função do ângulo alfa em graus ou em função do ângulo beta em radiano. Vamos fazer uma demonstração para a área em função do comprimento. Então, você está fazendo uma questão de setor circular em que ele dá o comprimento do setor circular. Se ele deu o comprimento do setor circular e você quer área, você não vai mexer com a área com ângulo, você vai mexer a área com comprimento. Você sabe que para um círculo todo, πr ao quadrado corresponde ao comprimento de 2πr. Que área vai corresponder a um comprimento L? Faz a regra de 3 aqui, ó, gente. Vamos cruzar aqui, ó. L que multiplica πr ao quadrado é igual a A que multiplica 2πr. Cortando π com π e um R daqui com R daqui, né? Esse R passa dividindo, corta. Então, ficou L vezes R sobre 2. Ou seja, para calcular a área de um setor circular, sendo dado o comprimento do setor circular e o raio da circunferência, é só usar essa fórmula. Carlos, eu posso decorar essa fórmula? Pode, mas você pode fazer a regra de 3, tá bom? Vamos ver agora a relação de área com o ângulo em graus? Então, você está fazendo uma questão em que ele deu o ângulo do setor circular. Regra de 3 entre área e ângulo. Se πr ao quadrado, que é a área de um círculo todo, corresponde a 360 graus, que é o círculo todo, que área vai corresponder ao ângulo alfa que ele deu? Aí você vem para cá, ó. Regra de 3 entre área e ângulo em graus. πr ao quadrado está para 360 graus, a área A está para o ângulo alfa. Cruze aí, Carlos. Alfa vezes π vezes r ao quadrado é A vezes 360 graus. Passa 360 graus dividindo, está aí a área de um setor circular quando é dado o ângulo em graus. Alfa dividido por 360 graus vezes πr ao quadrado. Eu gosto de você pensar assim, Carlos, se eu tivesse a metade de um círculo, aqui não seria 180, aí ficaria πr ao quadrado sobre 2. Ah, entendi. E se o ângulo tiver em radianos, você faz a mesma coisa. Só que agora, πr ao quadrado estaria para um ângulo total de 2π radiano. Você lembra que o π radiano vale 180 graus, 2π é 360 graus. E a área que você quer está para beta. Então, cruzando, beta vezes πr ao quadrado é A vezes 2π, isolando a área, beta vezes r ao quadrado sobre 2. Eu uso essa fórmula
quando o ângulo vier em radiano. Posso lhe dar uma dica bem legal? Essas três fórmulas que nós demonstramos, elas são dispensáveis. Vá sempre na regra de 3, mas sempre tem alunos que gostam de decorar a fórmula, né? Porque tem mais habilidade para isso. Beleza. Carlos, e chegamos a um momento muito importante que será bastante discutido, principalmente na nossa aula final. Carlos, o que danado é segmento circular? O segmento circular, gente, é aquilo compreendido entre o setor circular e um triângulo por ele formado. É essa região aqui. Então, olhando essa figura de baixo, ó, isso aqui é o segmento circular. Você concorda que esse segmento circular ele é uma subtração da área do setor circular e desse triângulo aqui? Então, de novo, o segmento circular é a área do setor circular menos o triângulo isósceles, porque isso aqui é raio. Beleza? Você pode decorar a fórmula, mas como eu disse, talvez seja melhor você na hora desenvolver, né? Esse ângulo aqui, se tiver em graus, a gente demonstrou essa fórmula aqui para o setor circular, seria alfa sobre 360 graus vezes πr ao quadrado. Lembre que o segmento circular, a área do segmento, é a área do setor circular, dado por isso aqui, menos, olha que legal, gente, um triângulo isósceles, em que foi dado os dois lados, que são iguais, e o ângulo entre eles. Lembra que a gente fez essa fórmula aqui? A área de um triângulo dado dois lados e um ângulo entre eles, R vezes R seno de alfa sobre 2. Beleza? Muito bem, Carlos. Chegou a hora dos exercícios. Acelera aí! Mas deixa eu lhe dizer uma coisa antes de você acelerar. Eu não aliviei os exercícios de áreas. Por quê? Porque é um assunto que cai todo ano, no mínimo 4 questões no Enem. O que eu quero lhe garantir? Se cair áreas, se você assistiu às aulas 32 e a próxima que a gente vai ter, você vai detonar no Enem. O nível do curso é nível para fazer no mínimo 36, levando acima de 850 no Enem. Para isso, é disciplina. Não é só assistir a aula, não. É caderno e lápis. Anotar, tirar dúvidas, tá bom? Tá preparado? Vamos aos exercícios. E já vamos começar pegando fogo com o Enem. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas, que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas, que serão substituídas, são círculos, que têm raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O conforme mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo, cuja circunferência tangenciará, ou seja, tirará fino externamente as circunferências das áreas de coberturas menores. Deixa eu lhe dar uma dica para o melhor aproveitamento da aula. Como você já tem o material antecipadamente, já baixe o material e já vá dando uma olhada na figura antes que eu mostre, beleza? Então tá aí, ó. A área de cobertura da primeira antena e da segunda antena, o ponto O é o que se tangencia. Então vai ser feita uma nova antena que vai cobrir as duas antenas anteriores. Não é isso? É o que está a região marrom, Carlos. Entendi. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Ele quer a região marrom. Olha só, Carlos. Região azul é o antes, região marrom é o que vai ser ampliado. O raio da região anterior, de cada antena da região anterior, é 2 metros. E se você observar com muito cuidado, como essa circunferência maior está tangenciando as circunferências, o raio dela é o diâmetro da circunferência menor. O raio dela vai ser 4 metros. Então, para achar a área marrom, o que é que eu vou fazer? A nova antena, π vezes 4 ao quadrado, que é o raio da nova antena, dá 16π. As antenas anteriores, cuidado, são duas antenas de raio 2. Então, é 2 vezes π vezes 2 ao quadrado. Você sabe que a área de um círculo é π multiplicado pelo raio ao quadrado. A nova antena tem raio 4. As antenas menores, cada uma, que são duas, tem raio 2. Fazendo a continha, 8π. Então, eu pergunto a você, se as antenas anteriores é 8π e a nova antena é 16π, só que aí é a região marrom, né? Eu preciso entender que a região marrom é o círculo maior menos os dois menores. Por isso que eu vou subtrair. A medida da área de cobertura foi ampliada em a diferença deles. 16π menos 8π, 8π quilômetros quadrados. Portanto, alternativa A. E eu mando para você
um abraço virtual. Aê, Carlos! Vamos à questão 2 de novo, né, Carlos? Questão do Enem. Carlos, mais uma do Enem. Vamos ter muitas na nossa aula de hoje, tá? O que diz aí, Carlos, a nossa questão número 2? Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área. Mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. Então, você entendeu, gente? Existe uma área que já tem um diâmetro inicial de 6 metros e a administração do condomínio vai ampliar a área, mantendo o mesmo formato e aumentando em 8 metros o diâmetro da região. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para P. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque será suficiente ou não será suficiente. Vamos discutir já já as alternativas. Galera, a situação inicial tem raio 3 metros porque o diâmetro era 6. Então, atenção. O raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro inicial era 6 metros, o raio vai ser 3. Aí a questão diz que ele aumentou o diâmetro em mais 8 metros. Então, se aumentou em 8 metros e antes era 6, fica 14. Dividido por 2, o raio vai ser 7 metros. Então, em outras palavras, muito parecida com a questão anterior. Por isso que é importante revisar as questões do Enem. Na situação inicial, o raio é 3, metade do diâmetro que era 6. E na situação final, o novo diâmetro é 6 mais 8, 14, o novo raio é 7. Então, de quanto foi ampliado? É essa região aqui que vai compreender o círculo maior e entre o círculo menor. Vou fazer a diferença deles, né? Então, fazendo a diferença, né, Carlos? Estou vendo aí que é bem simples. Como é que a gente vai fazer? πr ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Esse r é o raio da circunferência maior e esse rzinho é o da menor. Colocando π em evidência, r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. π é 3, manda adotar na questão. Raio maior, 7 ao quadrado. Raio menor, 3 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 40, 120 metros quadrados é a área a ser ampliada. Então, olhando as alternativas, letra E não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros, que é superior ao que ele tinha. Carlos, gostei. Sensacional. Muito bem, vamos continuar de novo. Questão do Enem, Carlos. O que é que essa questão me traz? Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de lado, conforme a figura. Para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas. Olha que legal. Para uma grande, ela produz 4 médias e 16 pequenas. As sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas dessa empresa são doadas respectivamente a 3 entidades, 1, 2 e 3, para efetuarem reciclagem do material. A partir dessas informações, pode-se concluir que ele vai fazer perguntas qual a entidade que vai receber mais material nas alternativas. Então, vamos lá. Galera, a área doada é a sobra entre a área do quadrado e a área do círculo. Na primeira situação, o quadrado tem lado 2 metros e o círculo tem raio 1 metro, né? Que é a metade do lado do quadrado, já que está inscrito. Como é que eu calculo a área, então? Essas 4 partezinhas aqui, o que está entre o preto, que é a circunferência, e o contorno do quadrado. 2 ao quadrado menos π vezes 1 ao quadrado, que é a área do círculo. Fazendo a continha, 4 menos π vezes 1 ao quadrado dá 4 menos π. Essa é a sobra na primeira situação. Na segunda situação, preste atenção, o lado do quadrado é 2. Eu tenho 2 círculos que dá 4 raios. 1, 2, 3, 4. Como aqui é 2, um círculo só seria 1 metro, o raio é a metade, 0,5 ou 1 sobre 2 metros. Como é que eu calculo a área desperdiçada, gente? É a área do quadrado menos 4 vezes a área de um círculo de raio 1 sobre 2 metros.
4 vezes π vezes 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é 1/4. Corta 4 com 4, deu a mesma área, percebeu? 4 menos π. Fazendo a mesma coisa agora para as pequenas. As pequenas, olha só. Se eu tenho 2 metros, 2 círculos é 1 metro, um círculo é meio metro. O raio é a metade de meio metro, 0,25 metros, 1/4. Carlos, como é que eu calculo a área desperdiçada? É a área do quadrado, 2 ao quadrado, menos, conta quantos círculos tem? 16 círculos. Com que raio? 1 sobre 4, né? Porque esse aqui é 1 metro, eu dividi em 4 partes, 1 sobre 4. 16 vezes π vezes 1 sobre 4 ao quadrado dá 1 sobre 16, corta 16 com 16. Então, a área desperdiçada deu igualzinho. Então, qual é a alternativa correta? As três entidades vão receber iguais quantidades de material. Gostei, viu, Carlos? Carlos, overdose de Enem, né? Questão número 4. O que é que diz a questão número 4, Carlos? O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares, 3 pedaços de pizza. Inclusive aqui a produção está comendo pizza agora, com ângulo central igual a 60 graus. O raio deve ser um número natural. Entendi, cara. Então essa piscina aí ela tem a forma de 3 setores circulares de ângulo central 60 graus. O parque aquático já conta com a piscina em formato retangular, que tem dimensões 50 metros por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina existente. Então, a nova piscina, os 3 setores circulares, tem que ter uma área menor do que a piscina retangular. Considere 3 como aproximação para π. O maior valor possível para o raio das piscinas em forma de setor circular é. Para resolver a questão, Carlos, vamos lá comigo. De acordo com o enunciado, 3 áreas de um setor circular tem que ser menor que a área do retângulo. Por quê? Porque a nova piscina são 3 setores circulares de ângulo central 60 graus. Vai ter que ser menor que a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes a largura, ou base vezes a altura, 50 vezes 24. A área de um setor circular, quando é dado o ângulo, lembre que é 60 graus, que é o ângulo central, sobre 360 graus. Está lá na teoria isso, você já anotou, né? Vezes πr ao quadrado. Então, 3 vezes eu posso simplificar 60 com 360, dá 1/6. Então, 3 vezes 1/6 de πr ao quadrado é menor que 1.200. Aqui eu vou ficar 3/6 de πr ao quadrado é menor que 1.200. Só que 3/6, gente, é 1/2 de πr ao quadrado. Posso passar o 2 para o outro lado. πr ao quadrado é menor que 1.200 vezes 2, 2.400. Só que ele disse que π é 3. Fazendo aqui o 3 aqui no lugar do π, dividindo, r ao quadrado tem que ser menor que 800. Galera, esse é um momento delicado porque o aluno vai querer fatorar, não precisa. É só lembrar das potências. Se você pensar um pouquinho, 800 está entre 400 e 900. Então está entre 20 e 30. E se você avançar um pouco mais, como 800 está bem pertinho de 900, eu vou fazer um teste. Vou fazer 28 ao quadrado, dá 784. E vou fazer 29 ao quadrado, que dá 841. Então, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Se 28 ao quadrado é 784 e 29 ao quadrado é 841, 800 tem que ser um raio entre 28 e 29. Mais precisamente, tem que ser menor que 29. Porque se fosse 29, passava de 800. Então, eu não posso ter um raio de 29. O máximo que eu posso ter, de acordo com as alternativas, é 28 metros. Portanto, alternativa B. Tá aí, Carlos. Gostei da questão. Obra-prima lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Na figura 1 está representado um retângulo, cuja base mede 25 cm e cuja altura mede 9 cm. Esse retângulo está dividido nas regiões alfa, beta e gama. Sem que haja qualquer superposição delas, ou seja, uma fixe sobre a outra, essas regiões podem ser reagrupadas, formando um quadrado conforme mostrado na figura 2. Então, gente, essa é a situação inicial com as 3 regiões. E ele pegou a mesma área das peças e arrumou agora na forma de um quadrado, que é a figura 2. Então, é correto afirmar que a área da região alfa mede. Galera, essa questão é muito interessante. No retângulo inicial, nós temos um comprimento de 25 e uma altura de 9. Então, preste atenção. Você já sabe que a altura aqui da região gama é 9, né? Muito bem, Carlos.
E na situação final eu vou ter um quadrado. Se eu vou ter um quadrado, o comprimento dele aqui, L, é igual a L aqui. Muito bem, Carlos. Como as áreas são iguais, eu vou dizer que a área do quadrado é igual à área do retângulo. A área da figura 2 é L ao quadrado, que é um quadrado, né? E a área da figura 1 é um retângulo 25 vezes 9. Com isso eu consigo achar o lado do quadrado, gente, porque L ao quadrado é 225. Tirando a raiz de 225, 15 centímetros. Então o nosso quadrado tem lado 15 centímetros. Aí olha o detalhe, você lembra na figura 1 que a altura da região gama era 9? Ah, se é um quadrado, se aqui é 15, alfa vai ser 6. Ah, cara, entendi, né? Porque se é um quadrado e você já tinha visto na figura 1 que aqui era 9, como aqui é 15, que é um quadrado, a região alfa vai ser 6. E olha que outro detalhe interessante. Como no retângulo aqui era 25, né? E aqui é 15, que corresponde ao lado do quadrado, vamos voltar, ó. Veja que esse lado do quadrado é o gama 15. E no retângulo é aqui 15. Como aqui é 25, que é o retângulo, sobrou 10. Então veja, a região alfa eu já tenho as informações dele. A base dele é 10 e a altura é 6. Como é um triângulo retângulo, como é que se calcula a área? Base vezes altura sobre 2, 30 centímetros quadrados, letra C. Você é uma bênção. Questão número 6. Voltamos para o Enem. Carlos, como é que a gente vai fazer agora essa questão número 6 do Enem? Uma questão que gosta de cair muito no Enem, viu, gente? Vamos ficar ligado em questões desse tipo aí. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lado de medida igual a y centímetro. Vá anotando aí. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades. E na caixa é especificada a área máxima que pode ser coberta por N placas. Então, eu tenho N placas quadradas de lado y centímetro cada uma. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta não fosse alterada. Eu tenho a mesma área agora. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será N sobre 9, N sobre 6, N sobre 3, 3N ou 9N. Gente, para fazer a questão, como a área é a mesma, como é que a gente vai se comportar da questão, né? Vamos lá. Como a área é a mesma, a gente tem o quê? Na situação inicial, eu tenho N vezes y ao quadrado. Porque como são N peças quadradas de lado y, né? A área total é N vezes y ao quadrado. Na situação final, eu peguei o lado da peça e tripliquei para 3y. E tenho agora uma quantidade x. Então, a nova área vai ser x vezes, que é a quantidade de peças, 3 ao quadrado, 9y ao quadrado. Então, a nova área é 9xy ao quadrado. Como as áreas têm que ser iguais, porque não houve alteração, eu vou dizer que 2 é igual a 1. Então, 9xy ao quadrado é igual a n vezes y ao quadrado. Cortando y ao quadrado com y ao quadrado, o novo número de peças será n sobre 9. O número anterior dividido por 9, portanto, a alternativa A. Gostei, Carlos. Essa é mais uma questão muito interessante que envolve arte e matemática. Vamos a ela. Observe a simetria do corpo humano na figura acima, no caso, a figura abaixo. E considere um quadrado que está inscrito em um círculo de raio R conforme a figura a seguir. Então, vocês estão vendo que tem um quadrado que está inscrito em esse círculo de raio R. A área da região sombreada é... A região sombreada, gente, corresponde a esse ladozinho aqui e esse outro aqui. Muito bem, cara. Inicialmente, vamos calcular o lado do quadrado em função do raio R, porque nas alternativas, todas estão em função de R, né? Então, o lado do quadrado não tem como aparecer L. Você sabe que a distância do centro às beiras é o raio. E quando você olha para a figura, eu tenho um raio para cima e raio para baixo. Isso aqui é um triângulo retângulo, gente. Então, hipotenusa ao quadrado, 2r ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, r ao quadrado é r ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Então, daqui eu tiro que 2L ao quadrado é 4R ao quadrado. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. E eu isolo L ao quadrado. Você vai entender porque não me interessa o L e sim L ao quadrado daqui a pouco. Então, guarde isso. O lado ao quadrado do quadrado é igual a 2 vezes o raio ao quadrado. Observando com muita atenção, gente, a área Y aqui... vamos ver o que é que eu chamo de área Y.
A área externa a y ao quadrado e interna ao círculo é a soma das regiões A, B, C e D. De fato, as quatro áreas A, B, C, D é a diferença entre a área do círculo, que é πr ao quadrado, menos a área do quadrado, que é L ao quadrado. Mas você acabou de demonstrar comigo que L ao quadrado é 2R ao quadrado. Então, substituindo a área y, que é a soma das quatro, será πr ao quadrado menos 2 vezes r ao quadrado. Muito bem, Carlos. Colocando r ao quadrado em evidência, π menos 2. Mas veja que não é isso que ele quer. Olha a observação. Observe que a área destacada, soma das áreas das regiões A e B, é 2/4 da área y. Porque eu tenho 2 partes das 4. Ou seja, a metade. Porque 2/4 é a metade. Então, a área destacada é a metade da área y, que seria o círculo menos o quadrado, porque pegou só 2 partes das 4. Então, r ao quadrado, que multiplica π menos 2, que é a área y que eu calculei, dividido por 2. Belíssima questão, viu, gente? Letra B. Questão do Enem agora, né? Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lados medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Questão do Enem, vamos com muita calma, o quadrado tem lado 1 metro. Na figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. Deixa eu ver. A, B, C, D são pontos médios do quadrado. E os segmentos AP e QC, cadê, Carlão? AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30 o metro quadrado. A área sombreada qual é, Carla? Essa aqui, os 4 triângulos aqui, mais esse losango aqui no meio, né? Muito bem, Carla. Nem sei se é um losango, viu, Carla? Estou em dúvida. E o outro para a parte mais clara, que é as regiões ABPDA e BCDQB. Vamos voltar? Regiões branca, né? Essas regiões brancas aqui, que vão custar apenas 50... Apenas não, é mais caro, né? R$ 50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Vamos bem devagarinho. Pronto. Ficou um pouquinho cheio a figura, mas o que interessa é que se o quadrado tem lado 1 metro, A de amor, B de bola, C de casa e D de dado, vai dividir 1 meio aqui, 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 que é a metade de 1 metro. Foi dito no enunciado que A de amor, P de pato e Q de queijo, C de casa é 1/4 de metros, né? Então, galera, a distância PQ vai ser o inteiro, que é 1, descontando 1/4 de A para P e descontando 1/4 de Q para C. Então, eu concluo que PQ vale 1/2 metros. Muito bem, cara. E agora vamos, então, calcular os custos relativos, tanto a parte clara como a parte escura. Eu destaquei para você aí os triângulos A de amor, B de bola e P de pato. Se você voltar para a figura, são iguais aos triângulos ADQ, BCQ e C de casa, D de dado e Q de queijo. Todos esses triângulos têm 1/4 metros, que é o AP, e a altura 1 meio. Vamos voltar? AP é 1/4 metros e a altura dele é 1 meio. Então, veja, o triângulo APB, gente, ele tem base 1/4 e altura 1 meio. Ah, Carlos, que incrível o triângulo ABP, né? A base é 1/4 e a altura dele é o segmento AE, que é 1 meio. Beleza. Então, como eu tenho 4 triângulos iguaizinhos, a região clara vai ser 4 vezes. Qual é a base dele? AP, que é 1/4. Qual é a altura? 1 meio, dividido por 2. Posso simplificar 4 por 2 dá 2, e aqui ficou 1/8. 2 vezes 1, 2/8, 1/4 metros quadrados. Então, essa é a área da região clara. O custo da área clara, segundo a questão, era R$ 50 por metro quadrado. Como deu 1/4 de metros quadrados, 50 vezes 1/4 dá 12,50 é o custo da região clara. Mas olha o detalhe.
A área da região sombreada agora, gente, vai ser o quadrado menos a região clara, né? Cara, o quadrado é EFGH, né? E a área da parte clara que eu acabei de achar que era 1/4. O quadrado tem lado 1. 1 ao quadrado menos 1/4. 1 menos 1/4 dá 3/4. Então, se a área clara é 1/4, a sombreada, para completar o inteiro, que é 1 metro quadrado, a área do quadrado vai ser 3/4. E o custo dela é R$ 30 por metro quadrado. Então, multiplicando 30 por 3/4, 30 vezes 3, 90 por 4, dá 22,50. Qual vai ser o custo total? Custo da região clara, 12,50. Custo da região sombreada, 22,50, que nós calculamos aqui. Então, o custo total é a soma deles, que vai me dar R$ 35. Portanto, Carlos, letra B de bola. Questão número 9, indiscutivelmente a melhor questão dessa parte da aula. Carlos, eu quero que você faça comigo essa questão número 9. Eu já vi essa questão com outras soluções, mas eu queria que você mostrasse o melhor jeito de fazer essa questão número 9. Então vamos ler comigo. Tradicionalmente, uma pizza média de formato circular tem diâmetro de 30 centímetros e é dividida em 8 fatias iguais. Vá anotando isso, todas de mesma área. Uma família, ao se reunir para o jantar, fará uma pizza de formato também circular, só que ele pretende dividi-la agora em 10 fatias também iguais. Entretanto, eles desejam que cada fatia dessa pizza tenha o mesmo tamanho, ou seja, a mesma área da mesma fatia da pizza média, quando era dividida em 8 fatias iguais. Qual o valor mais próximo do raio com que deve ser feita a pizza, em centímetros, para que eles consigam dividi-la na forma pretendida? Ele manda adotar aqui raiz de 5, que é aproximadamente 2,2. A situação inicial, gente, a pizza tem raio 15 centímetros, porque se o diâmetro é 30, o raio é a metade, que é 15 centímetros. Ela tem 8 fatias. Vamos calcular a área total da pizza, né? A área de cada fatia vai ser a área total da pizza, que é πr ao quadrado, dividido por 8. O raio é 15. Então, π vezes 15 ao quadrado sobre 8. Então, eu concluo que a área de cada fatia é 225π sobre 8. Antes que eu passe o slide, você concorda que na nova situação eu tenho que ter 10 fatias com essa área aqui? Sim, porque ele quer que seja a mesma área. É o que a gente vai fazer agora. Acompanhe comigo aí, gente. Na situação final, a pizza tem que ter um raio que eu não sei, só que ele tem que ter 10 fatias de área 225π sobre 8. Olha aí a nova pizza com 10 fatias, conte aí para mim. E, ou seja, qual o novo raio? A nova área será 10 vezes 225π sobre 8. Porque, veja, cada fatia, como é 225π sobre 8, como ele quer 10 fatias, 10 vezes 225π sobre 8. Multiplicando 10 por 225 dá 2,250. Simplificando por 2, a área da nova pizza vai ser 1.125π sobre 4. Como eu quero o raio, né? π vezes o raio ao quadrado dá isso aí. Aí é onde entra o detalhe da questão, gente. Vou cortar π com π e o novo raio vai ser a raiz de 1.125 sobre 4. Eu vou fatorar o... Vou cortar π com π, né? Eu vou fatorar o 1.125, eu fiz aqui de lado para você. Quando eu fatoro, né? Dá 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Eu não botei 5 ao cubo porque eu sei que isso aqui eu consigo tirar de dentro da raiz. Vai sair como aqui? 3 vezes 5, né? Então sai 3 vezes 5, a raiz de 5. Observe que a raiz de 4 é 2 aqui embaixo, né? Então por isso que ficou raiz de 1.125 sobre 2, porque eu fiz a raiz de 4 aqui. Na radiciação eu faço a raiz de cima e a raiz de baixo. 3 vezes 5 é 15, né, gente? Só que ele disse que a raiz de 5 era 2,2. Lembra do enunciado? Então eu vou ter 15 vezes 2,2 sobre 2. Então o raio da pizza com 10 fatias deve ser 16,50 centímetros. É uma obra-prima essa questão. Eu sou seu fã. Vamos à questão número 10. Agora vamos lá para o IFPE, questão de Pernambuco. Falar um pouquinho sobre paralelogramo, cara. O senhor Joaquim comprou um terreno em um loteamento numa praia do litoral sul de Pernambuco. O terreno tem a forma de um paralelogramo com a base medindo 20 metros e a altura medindo 15 metros. Já sei calcular a área, cara. Base vezes altura. Você é craque.
Os pontos MN dividem a diagonal BD em 3 partes iguais. No triângulo CMN, ele vai cultivar flores. Qual é a área que o senhor Joaquim destinou para esse cultivo? Então, como você leu, né, gente, a diagonal BD, ela vai ser dividida em 3 partes iguais. D de dado, M de Maria, N de navio, e N de navio, B de bola. E ele quer que você ache a área do triângulo CMN, que é onde vai cultivar flores. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular a área total do terreno, que é um paralelogramo, que você até me disse quando eu estava lendo, né? 20 vezes 15 dá 300 metros quadrados. Agora, olha o detalhe, gente. Essa diagonal BD, ela vai dividir o paralelogramo em 2 partes iguais. Beleza. Vamos deixar isso para daqui a pouco. O que eu quero discutir com você, que isso é muito interessante, é o que eu estou mostrando aí. Ó. Os triângulos C de casa, D de dado, M de Maria, C de casa, M de Maria, N de navio, e C de casa, B de bola, N de navio, eles têm a mesma base, porque foi dividido em partes iguais, e por incrível que pareça, gente, eles têm a mesma altura, né? A mesma altura H, até o vértice C. Então, como os triângulos têm a mesma altura, e a gente já tinha visto que a diagonal BD divide a área do paralelogramo em 2 áreas iguais, a gente vai concluir que a área do triângulo CMN é metade da área total do paralelogramo vezes 1/3. Então, em outras palavras, essa área BCD é 1/2 da área total do paralelogramo. 1/3 de 1/2. Sim, porque eu pego a metade, 1/3 da metade. 1/3 de 1/2 dá 1/6 de 300 metros quadrados. Então, a área das flores é 50 metros quadrados. Letra E. Tá aí, cara. Gostei. Questão número 11. De novo, hein, Carlos? Enem. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos que têm raio 4 cm e 5 cm, respectivamente. Então, gente, o raio dessa base aqui é 4 cm e o raio lá de cima é 5 cm. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetros quadrados igual a... Gente, vamos visualizar com muito cuidado a questão. A bandeja, ela só precisa garantir que as bases estejam apoiadas inteiramente nela. Você sabe que isso aqui tem 4 centímetros de raio. Agora, por que aqui vai ser 5, gente? Porque para que a taça consiga ser encaixada na outra, esse raio de cima tem que corresponder com esse aqui. Por isso que fica 5 mais 5. Aí aqui também 5 mais 5. Aqui também 5 mais 5. E aqui eu só preciso que a base tenha raio 4, porque isso aqui pode passar. O que não pode passar é na base aqui. Então, em outras palavras, aqui é 4 e as regiões intermediárias pegam o raio maior com o raio maior dessas taças vizinhas. Então, você conclui que aqui tem que ser 38. Por quê? 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 faz 30. Com 4, 38. E olha o detalhe. Na largura, basta que eu consiga apoiar o círculo menor, que como ele tem raio 4, vai ser 4 para cá e 4 para cá. Ou seja, a área da bandeja é 38 vezes 8. Muito legal, Carlos. 304 centímetros quadrados. Questão que muita gente errou, mas você está ligado nas nossas aulas, letra C. Carimba, que é top. Questão número 12. Muita atenção agora a essa questão do Enem. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Gravou isso? Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB é a metade de BC, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho, no qual a medida AE é AB sobre 5, que vai ser o lado do quadrado AE. Muito bem, Carlos. Então você leu com muita atenção a questão. Volte aí o slide. Segunda questão, né? Deixa eu só voltar para a gente discutir isso aí. Segunda questão, AE vai ser AB sobre 5.
e a B vai ser BC sobre 2. Guarde isso aí. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele... Eu vou deixar essas alternativas para uma análise daqui a pouco. Eu vou me deter ao que você anotou aí. A medida é x sobre 10 por quê? Porque vai ser a metade, vai ser o lado AB dividido por 5. Como o lado AB é x sobre 2 dividido por 5, conserva o x sobre 2, multiplica pelo inverso, dá x sobre 10. Então, a é x sobre 10. E essa outra medida aqui, como é um quadrado, tem que ser igual. Então, você observou que isso aqui é a área pretendida. Como se deseja que a área definida por Antônio, ou seja, a área da construção da sua casa, atinge exatamente o limite determinado pela legislação, que é de 6%. Por quê, gente? Porque a área de preservação ambiental é 94%. Então, a área da residência de Antônio tem que ser 6% da área total. Ora, a área da residência dele é um quadrado de lado x sobre 10, que é o quadrado da x ao quadrado sobre 100. Só que a área máxima permitida, gente, tem que ser 6% da área total. Ou seja, a área da residência tem que ser, no máximo, 6% da área total. A área total a base é x e o lado é x sobre 2. Isso aqui, quando você multiplicar, dividindo 6 por 2, dá 3x ao quadrado sobre 100. Então, pergunto a você. Se a área da residência é x ao quadrado sobre 100 e a área máxima permitida é 3x ao quadrado sobre 100, o que é que eu tenho que fazer com a área da casa de Antônio? É só triplicar. Porque se eu multiplicar a área da residência por 3, eu vou atingir a área máxima permitida. Tá aí, então, letra C, eu tenho que triplicar a área do quadrado. E, Carlos, tem que ter cuidado. Pois é. Questão número 13. Agora vamos para o UERJ, questão lá do Rio de Janeiro. Carlos, o que é que essa questão me traz? Para confeccionar uma bandeirinha de festa junina, utilizou-se um pedaço de papel com 10 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento, obedecendo as instruções abaixo. Está aí, 10 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura. Ele primeiro pede para dobrar o papel ao meio para marcar o segmento MN, e aí eu vou abrir novamente. Dobrar a ponta do vértice B no segmento AB', de modo que B coincida com o ponto P do segmento MN. Então, eu trouxe B daqui até esse ponto aqui, que corresponde ao ponto P do segmento MN. Desfazer a dobra e recortar o triângulo ABP. Você entendeu o processo? Vamos lá. Qual é a área construída da bandeirinha APBCD em centímetros quadrados? Vamos discutir novamente o que foi dito no enunciado. Então, veja, gente, que os 10 centímetros que estão aqui, correspondem à medida AB. Então, quando eu dobrei a bandeirinha, 10 veio para cá. Aí, olha o detalhe. Como isso aqui é um ponto médio, esses 10 centímetros aqui vai ficar 5 aqui. Observe que eu consigo achar a altura H, que tem relação com o que ele quer. Vamos fazer Pitágoras aqui para achar H, né? Já que é um triângulo retângulo. Podemos fazer? 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais H ao quadrado. 100 é igual a 25 mais H ao quadrado. Passo o 25 para lá. H ao quadrado é 75. Raiz de 75, 3, fatorando, né? 3 vezes 5 ao quadrado. Então, a altura é 5 raiz de 3. Então, eu pergunto a você. É possível calcular a área desse triângulo aqui, não é, gente? É. E aí, eu consigo calcular a área da bandeirinha. Por quê? Porque a área da bandeirinha vai ser a área do retângulo, de base 10 e altura 15, descontando a área desse triângulo aqui, que tem base 10 e altura que eu acabei de encontrar agora. Muito bem, Carlos. Então, faz a diferença. 10 vezes 15, a área do retângulo, a área do triângulo, base, vezes a altura dele, que é 5 raiz de 3 sobre 2. 10 vezes 5 é 50 sobre 2, 25 raiz de 3. Vou colocar 25 em evidência. 150 por 25 é 6. 25 a raiz de 3 por 25 é a raiz de 3. Está aí a área da bandeirinha, portanto, letra B de bola. Me respeite, rapaz. Achei que eu não sabia dançar forró não lá na coisa? Muito bem, gente. Show de bola. Então,
terminamos a nossa aula de áreas, né? Ao longo de 1 hora você viu todas as áreas que você precisa para fazer os exercícios e vimos algumas questões. A nossa aula 33 é só exercício de áreas complementando todas as fórmulas que já vimos. Grande abraço, até já!